Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. 6º dia da campanha do Eis-me Aqui. Vamos para esta mensagem na parte da manhã, primeiro culto, Mateus 14:13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Eita, povo determinado, hein, amados? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das... Olha aqui para mim. Vamos falar um pouco nesta manhã sobre os desafios missionários para a igreja. Jesus se retirara, amados, foi para um lugar deserto, um lugar que não tinha padaria, que não tinha comércio, não tinha como comprar pão, e mesmo assim a multidão acompanhou a pé. Eita glória! Pensa num povo que estava com Jesus para o que desse e viesse. Não abriram mão dos seus milagres, foram a pé pagando o preço, mas eles não arredaram o pé de perto de Jesus. Jesus então, quando olha, e já era tarde, a multidão estava ali, posicionada, esperando para receber uma palavra, esperando para receber um milagre. E Jesus olha e fala: e aí? A multidão já está o dia todo caminhando comigo, o povo está sedento, porque nem todos levavam alguma coisa. A gente sai com criança, né, amado? A gente já leva a bolsa, né? Leva uma maçã, leva uma fruta, leva uma bolacha, leva um suco, leva a garrafinha de água. Mas imagina você o dia todo atrás de Jesus. O povo não queria parar para buscar alguma coisa, eles queriam estar focados em Jesus. Jesus olha para a multidão e já vê que a multidão estava faminta. Quem sabe mulheres ali já pálidas, com fome, crianças já chorando, homens com o estômago já roncando de fome, querendo se alimentar. Mas em primeiro eles queriam alimentar o seu espiritual. Então Jesus olha para os seus discípulos como um desafio missionário que eu quero trazer para você aqui nesta manhã, em que nós temos um mundo faminto, amados, em que nós temos uma sociedade faminta, pessoas que estão aguardando nós liberarmos o pão da vida. Esta multidão acompanhava Jesus porque estavam sedentos, não era só de alimento material, mas era de alimento espiritual. Onde Jesus estava tinha milagre, onde Jesus estava tinha palavra profética.
E é tão gostoso quando nós estamos do lado de alguém que tem palavra gostosa para nos liberar. É assim ou não é? De uma pessoa que é otimista, né, evangelista Beth? Que a pessoa conta o problema e fala: não, bora para cima, bora, que Jesus tem milagre, bora para a igreja, as coisas vão acontecer, vai melhorar, a roda vai girar na tua vida, bora para a oração buscar. Jesus tinha palavra de ânimo, amados. E a Bíblia está dizendo agora que Jesus olha para aquela multidão e sente compaixão da multidão, Vivi. Compaixão daqueles que estão caminhando o dia todo e estão famintos, com a barriga roncando de fome, precisando de pão, mas que não abriram mão de estar na presença de Jesus. Jesus olha para os discípulos agora e fala: dá-lhe voz de comer. Os discípulos olham e falam: Jesus, onde é que compraremos pão para tanta gente? Só de homens são quase 5 mil homens. Aí junta mulheres e crianças, uma multidão de quase 15 mil pessoas, amados. Onde é que tem padaria para fazer tudo isso de pão de uma hora para outra? O lugar é deserto, não temos dinheiro para tudo isso. Um dos discípulos falou: não temos dinheiro para tudo isso. Colocamos sempre as nossas impossibilidades, né, amados? Jesus olhou para os discípulos e falou: dai-lhes voz de comer. Se Jesus falou dai-lhes voz de comer, porque Jesus sabia que iria ter alimento para a multidão toda. Quando Jesus olha para nós e fala dai-lhes voz de comer, é que Ele sabe que você tem uma palavra de ânimo para dar, que você tem o pão da vida para entregar para a sociedade que está faminta, mas colocamos as nossas impossibilidades. Deus, não sei falar, Deus, não sei escrever. A pastora que nós sepultamos ontem mal sabia escrever, amados. Ela quase não sabia ler, mas uma pessoa que sabia falar de Jesus. Qual a impossibilidade que você está dando? Qual a desculpa que você está dando para não falar do amor de Deus, para não alimentar a multidão, para não dizer para Deus: eis-me aqui? Quantas pessoas na Bíblia levantaram a mão e disseram: Senhor, eis-me aqui? Por causa de uma multidão eu me coloco à disposição. Mas nós damos desculpa que não temos tempo, não temos leitura, não temos teologia, não sabemos falar direito, não temos carro, como é que eu vou? Deus está dizendo: para de dar desculpa. Tem uma multidão faminta precisando ouvir da palavra de Deus, e nós estamos acovardados. Se juntamos colocamos dentro de uma redoma, como dizem, e não olhamos para a multidão. Jesus está dizendo: discípulos, vocês têm que dar para a multidão que comer. A multidão está faminta. Cadê o alimento? Eles olham e falam: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ao olhar humano, amados, era muito pouco. Ao olhar humano não iria dar em nada. O desafio da fome, o desafio dos sinais, que precisamos clamar a Deus por sinais. A fé não pode ser sustentada, a fé não deve se sustentar nos sinais, mas sim nas palavras de Deus. Se nos lançarmos para fazer as suas vontades, Ele nos usará para fazer os sinais para a multidão, e a multidão vai crer de que tem um Deus que faz o impossível. Primeiro, desafio da fome, desafio dos sinais, e o desafio que Jesus usou, que foi um método eficaz. Discípulos chegam para Jesus com 5 pães e 2. Eita glória! Às vezes ficamos olhando, né, amados, por tão pouco que nós temos na nossa mão, né? Se você ficar segurando esse pouco na sua mão, não vai passar desse pouco. Mas se você colocar na mão de quem pode fazer milagre, esse pouco pode ser multiplicado. Às vezes ficamos orando por pouco salário que ganhamos, por pouco que nós temos. Jesus fala: se o pouco ficar na sua mão, não vai passar de pouco. Mas os discípulos pegam aquele pouco e colocam na mão de quem?
de Jesus. Eita glória. Pega o teu pouco conhecimento, pouca força, valor financeiro que você acha que é pouco. Pastor, mas o meu dízimo é R$100, não dá para nada. Quem é que diz para você que não dá? Pastor, o meu dízimo é R$10, não dá. Quem disse que não dá? Coloca na mão daquele que pode multiplicar. Os discípulos pegam aqueles 5 pães e 2 peixes e entrega para Jesus. Entrega para Jesus nesta manhã, igreja. Quando eles entregam para Jesus, Jesus então não fica olhando para a quantidade, mas ele eleva aos céus e já começa a abençoar os 5 pães e 2. Eita glória. Quando Jesus começa a abençoar, Jesus não ficou olhando para os pães, para a limitação dos recursos, mas ele apresenta os 5 pães e 2 peixes a Deus. Deus pode fazer surgir o muito com o nosso pouco, mas às vezes apresentamos o nosso pouco não para Deus, mas para o nosso próximo. Apresentando para o próximo não vai ter milagre mesmo não, vai ter questionamento. Agora Jesus fala, depois de orar, o método de Jesus ele é organizado. Mandou os discípulos dizerem ao povo, manda eles se assentarem na relva, separa de grupo em grupo, aleluia. Mandou se assentar e se dividir em grupo. E agora entrega os 5 pães e 2 peixes na mão dos discípulos. Tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que Ele vai entregar nas nossas mãos para nós fazermos. Impossibilidade com Deus. Transformar os 5 pães, multiplicar 5 pães e 2 peixes, Deus. Entregar à multidão foi a parte dos discípulos. Fala, eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que está para ajudar, amados. Não é aquele que está para fazer número. Muitos estão dentro da igreja para fazer número. Não é fazer número, é para ajudar. Ele entrega os 5 pães e 2 peixes na mão dos discípulos. Quando ele vai, os discípulos vão partindo, pedaço em pedaço. Diz a Bíblia que quanto mais eles partiam, mais pão dava. Quanto mais eles puxavam o pão, mais pão dava. Começaram agora a servir a multidão que estava faminta. Diz a Bíblia que todos se alimentaram. E ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Que milagre é esse, pastora? O milagre da obediência. O milagre de você pegar o que você acha que é pouco para você, pouco conhecimento, pouco tempo, e colocar diante da mão daquele que pode transformar. Mas de quem foi esses 5 pães e 2 peixes, pastora? Que numa multidão de 15.000 pessoas, apenas quantos? 1. No meio de quase 15.000 pessoas, irmão Jô, apenas 1 está munido de lanche. Apenas 1 está com 5 pães e 2. Ele poderia ter retido. Ele poderia falar à multidão que vá para casa se alimentar em casa, que a multidão se vire. Não foi egoísta. Quando Jesus falou nós precisamos alimentar a multidão, Ele falou, eis-me aqui, aleluia.
Ele poderia falar: esse lanche é para mim, é para o meu sustento. E se eu coloco na mão de Jesus e o milagre não acontece, vai ficar eu e a multidão faminto. É o que tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo: e se eu der e não vier fazer o milagre? E se eu for e der a minha contribuição? E se eu disser: eis-me aqui? Deus está dizendo: coloca na mão dele, que você vai ver o que ele vai fazer por você, o que ele vai fazer pela tua casa. O menino falou: eu deixo de alimentar mas eu coloco o que eu tenho à disposição do reino. Aleluia. E sabe do mais? Que o pão que aquele menino tinha era o pão de cevada. Esse pão de cevada era pão dos pobres. Os ricos comiam outro tipo de pão, era centeio, era outro tipo de pão. Ele tinha o pão de cevada, que era tido como o pão dos pobres, o pão da Galileia. Mas Jesus não fez pouco caso do pão que o menino estava na mão, e através daquilo que o menino colocou à disposição. Sabe quem desmerece o que temos? Somos nós mesmos. Somos nós que desmerecemos, amados. Sempre o do vizinho é melhor, sempre o de A, de B e de C é melhor que o nosso. Não, querido. O menino falou: é o pão que eu tenho, é de cevada, é pão dos pobres, mas eu vou colocar à disposição de Jesus para alimentar uma multidão. Eu pergunto para você: o que você tem colocado à disposição de Deus? A sua casa? O seu tempo? O seu carro? Será que você pode dizer como esse menino: eis-me aqui? Eu posso não ter a melhor casa, mas está à disposição, pastora, para fazer um culto no lar. Eu posso não ter o melhor carro, mas está à disposição de Jesus para ir e pregar, aleluia, a palavra. Eu não posso ter o maior dízimo da igreja, mas está à disposição aqui de Jesus para ganhar almas e alimentar a multidão. O menino não reteve aquilo que ele estava nas mãos, mas ele liberou para que o milagre fosse feito para uma multidão. Será que você pode ser esse que através de você o milagre venha a ser feito, para que venha liberar multidões, alimentar multidões, melhor dizendo? O menino pegou tudo. Jesus não faz pouco caso da merenda do menino. Não exigiu pão de trigo, de centeio, que era o pão da multidão, dos ricos, mas multiplicou o recurso que dispunha no momento. Valorize quem você é. Valorize o que você tem. Fala: eu tenho o melhor. O meu filho é o melhor. A minha casa é a melhor. Pode no momento não ser o que você está buscando diante de Deus, amados. Mas se você não valorizar o pouco, Deus não te coloca no muito. É olhando para o que tem e amaldiçoando. Quando recebe o salário é pouco demais, mas agradeça, porque ainda tem chegando na tua mão. E lute para que você chegue mais alto. Lute para que você voe mais alto, suba mais degraus. O menino valorizou o pouco que ele tinha. Falou: eu vou colocar à disposição do reino. É pouco ao olhar nosso. Não deveria nem ter apresentado. Como é que 5 pães e 2 peixes vai alimentar 15 mil pessoas? Os discípulos olharam e falaram: Jesus, só temos isso. Como quem dizendo: muito pouco, não vai dar em nada. Quem falou para você que não vai dar em nada? Se colocar na mão certa, vai haver multiplicação. Então para de olhar para o pouco que você tem e coloca na mão daquele que pode multiplicar. Só que ele só vai multiplicar se você colocar o teu tudo, que é o pouco, mas é o teu tudo, na mão dele. O menino fez assim, ó. Entregou. Ele não ficou segurando. Senhor, eu vou dar 4 pães e vou reter 1. Mas eu vou ficar com 1 aqui para mim, tá, Jesus? Caiu o negocinho aqui, né? Eita. Já vou reter. Aliança de namoro, amados. Eita, coloquei aqui. Já ando com ela no jeito, né? 2001. Queridos, ele poderia muito bem ter retido 1.
Deus está dizendo para alguém especial aqui nesta manhã: não retenha, mas libere o tudo. Se você ficar retendo, não vai viver o milagre na totalidade, porque você está retendo algo. O menino liberou 5 pães e 2 peixes. A nossa resposta aos desafios missionários, qual foi? Jesus se identificou com a causa daqueles que estavam famintos, amados. Jesus se colocou no lugar. Será que nós temos se identificado com a causa daqueles que estão ao nosso lado? Que estão do nosso lado porque estão esperando o pão. O pão é a palavra de... E nós ficamos retendo. Então a palavra para nós nessa manhã: libera alimento para a multidão que está sedenta. Jesus pegou o pão, fez um milagre, entregou para os discípulos. Os discípulos alimentou a multidão. Nós somos os discípulos. Colocamos o nosso talento à disposição dele. Ele fala: agora, através do seu talento, eu vou usar. Eu vou usar a tua voz. Colocou na mão dele a voz, agora ele deita unção, Vivi. Eu vou usar a tua voz agora para salvar, para curar. Vou usar o teu dom de tocar. Vou usar o teu dom de evangelizar. Colocou na mão de Jesus o teu talento, tua aptidão, que para você aparentemente não vai dar em nada. Coloca na minha mão e agora eu te devolvo com porção dobrada, com unção. E agora vai ser dado à multidão. A multidão está faminta ou não está, amados? De pão. Só que não é esse pão da terra não, é pão da vida. Se coloca de pé. Nós temos um desafio missionário, amados. E o céu está contando com voluntários para pegar este pão e levar para a multidão que está sedenta.